Aproveitando que você voltou, vou te contar uma história. É a história de uma menina. Quem será? Era uma vez uma garotinha que gostava de dançar. Quando chegou à adolescência, ela foi fazer teatro. O tempo passou e ela viu que preferia trabalhar mais assim com a realidade do que com a ficção. Então, finalmente, ela fez jornalismo e hoje apresenta esse programa aqui. Gostou da minha história? Olha, cada um de nós tem um baú cheio de histórias para contar. E todas as histórias de vida são com certeza riquíssimas. A repórter Júlia Bandeira vai mostrar para a gente um projeto que aproxima crianças e idosos através da contação de histórias, das histórias deles. É o História Viva, ouvir e contar. A minha irmã mais velha, ela lia muito. Quando nós viemos para São Paulo, eu já tinha 12 anos. Um dia, comecei esgrima, em 4 anos eu estava campeão. Quem é que não tem uma história para contar? Escutar histórias da vida de idosos é o trabalho dos voluntários do Instituto História Viva. Uma vez que você conta uma história, você permite que a palavra deitada se levante e se encaminhe até o ouvinte. Então, o processo de contar história é dar vida à história. Então, eu falei, vai ser história viva, porque nós vamos dar vida à história. O primeiro passo é se aproximar. Como? Contando histórias. Tudo para fazer as lembranças se tornarem mais vivas. Aquele pãozinho caseiro, pão de casa com aquela margarininha, manteiga, né? Só que Dona Lélia, ela sempre se perdia a caminho da igreja. É como se fosse um toque, é como se fosse um carinho. A gente consegue fazer com que eles se reportem à própria história e se sintam mais fortes e mais seguros para contar a própria história. O passo seguinte é conhecer um pouquinho da vida de quem mora no lar. Ó, até já comecei a anotar, viu? Meu pai viu essa tendência minha de mecânica. Falou, você quer ser engenheiro? Eu falei, o que é isso? Era no chuveiro, fora do chuveiro. A gente estava sempre cantando, né? Mamãe, eu quero mamar, me dá chupeta, me dá chupeta, me dá chupeta para o bebê não chorar. Filha de italianos, Dona Angelina tem 96 anos. Teve 3 filhos e 6 netos. Depois que o marido faleceu, foi morar na casa de idosos. Nossa, eu subi. Então vamos. Estava tudo encerradinho. Gente, quanto Ai, santo! eu sou muito católica. Muito católica? Muito, muito. Quem que é nessa foto? Meu aqui? marido. É a senhora? Meu marido era tabelião na Praça Jumento. Aí sou eu. O único homem da minha vida. Foi seu marido? Meu marido. Todo mundo tem uma história boa para contar e uma história boa para ser ouvida por uma pessoa que precisa dessa história, que vai valorizar aquele episódio da biografia e dar o devido reconhecimento. Depois de escutarem os idosos, as voluntárias têm a missão de transformar as histórias em contos encantados. Claro, difícil ou fácil? É desafiador, mas é divertido. Divertido. As voluntárias dividem entre si o que escutaram, conversam, discutem, pensam juntas. A gente tinha pensado numa princesa em uma torre e a Amélia que colocou ela lá para proteger. E ela contou que ela morava numa fazenda em São Carlos que tinha um algodoal. Então a gente pensou em ir em volta até o algodão e ele passava e deixava uma flor de algodão para ela todos os domingos. E será que elas têm algum truque? Quando eu vou encantar a história, é o momento que eu viro criança, é uma delícia. Aí eu começo a pensar, né, na história, o que uma criança gostaria de ouvir, né? É um momento que você dá o máximo, aproveita, tira o máximo daquele pequeno episódio da vida dele, transformar numa coisa boa, bonita, porque essa é a vida dele, né? As histórias encantadas dos idosos sempre vão encantar a vida de crianças de orfanatos e hospitais. Hoje, os pequenos pacientes desse hospital infantil vão receber esse presente. Era uma vez, em terras bem distantes, um lugar encantado, chamado Praça João
Mendes. Lá existia um castelo bem alto. E no primeiro andar desse castelo existia um cartório. O sonho bonito que sonhei. Minha mãe, case-se comigo. Depois de ouvir as histórias, as crianças tentam descobrir o que vão fazer. O Douglas sabe o presente? Um desenho? É isso mesmo, é hora de soltar a imaginação e fazer desenhos das histórias que escutaram. Você gosta de desenhar? Você costuma fazer isso? Já terminei um caderno de artes em casa. É mesmo? Douglas sonha ser arquiteto. Ele vai me explicando o que desenhou. Primeiro que essa história lembrou a Rapunzel, então fiz a torre. Tá. Aí, aqui eu fiz a plantinha que tem. Uhum. E uma bandeira aqui em cima. Do Corinthians. A bandeira do Corinthians. Tá. O que você falaria pra ela? Já tá até escrito aqui o que eu ia falar da história, né? Porque eu adorei essa história. Muito lindo. E a gente adorou legal. você, viu? E adorou seu presente pra ela. Viu? Então tá. Era uma vez um homem que passava pela rua. Quem está nos quartos também tem a chance de ouvir. O Anderson, mesmo num momento muito delicado, se dedicou ao desenho. Primeiro, desenhou de lápis. Depois, começou a colorir. Terminou? Tá pronto pro seu Antônio? Você gostou de fazer isso? Gostou? Acho que ele vai gostar, não vai? Nossa, ele vai amar. Ele vai amar. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo, Olha viu? que coisa Que a mais gente sabe que foi maravilhosa. feito com muito amor, tá? E assim também. Nós estamos te doando muito amor. Que esses sóis aqui ilumine você, viu? Muitas vezes a gente percebe os momentos que a criança está doente, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer ouvir histórias. O que é isso? Ela está acanhada, né? Está recolhida. E efetivamente, com as técnicas adequadas dos contadores de histórias, eles aproveitam esse momento para que efetivamente a criança entre no seu mundo e surja de uma forma de vida saudável e de recuperação. E muda completamente até a perspectiva de melhora. E se você está achando que essa história acabou, está muito enganado. Ela tem um final mais do que feliz. Os desenhos voltam para os donos das histórias. Dona Oriete logo se identifica e se emociona. Já a Dona Angelina começa a escutar a sua história, sem saber que estão falando da sua vida. E prometo ser fiel para sempre. Mas logo começa a entender. O sonho bonito que sonhei. A responder. Os dois passaram muitas tardes juntos, até que um dia o príncipe e Princesa Angelina... A rir. Nossa, foi amor à primeira vista. Foi. Um lugar encantado chamado Praça João Mendes. O príncipe Jacinto e a princesa Angelina se casaram e tiveram 3 filhos lindos: o Pascoal, a Agnes e a Angélica. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Deixa eu dar um beijo. Depois, hora de receber o desenho. Olha que bonitinho, olha o cartório, a Praça João Mendes. Olha que coisa, não? Que lindo demais. Ai, preciso ver essas meninas. Isabelle, vou rezar muito por elas, viu? Um abraço para todos vocês, um beijo, viu, bem? A sociedade vai ser muito mais feliz quando ela olhar para as pessoas vulneráveis e principalmente valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas. Porque eles têm uma bagagem de conhecimento, uma vivência que é de um valor inestimável, seja em qualquer contexto que ele estiver envolvido. Você já viu aqui no Como Será um outro projeto incrível que trabalha com as memórias? É o Fazendo a Minha História, do Instituto Fazendo História.
Os voluntários formados pela ONG ajudam crianças e adolescentes que moram em serviços de acolhimento a montar um álbum sobre a vida de cada um deles. São relatos, fotos, depoimentos e desenhos que vão acompanhá-los onde forem. Quer ser um voluntário? Então entra lá no site do Instituto. Ajudar a escrever as páginas da vida de alguém é transformador.